O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos nesta noite para rezarmos juntos o 14º domingo do tempo comum. Domingo esse que vai ser caracterizado por duas palavras importantes: a mansidão e a humildade. Dois pontos, dois pilares que são importantes para o crescimento da nossa fé, para o crescimento como igreja, como cristãos, e acima de tudo, crescimento como filhos de Deus. Se pegarmos a primeira leitura, nós vamos observar ali do profeta Zacarias, a gente começa a observar uma ação interessante, que ali é um anúncio de como Deus vai se apresentar ao seu povo, a vinda dessa presença de Deus, como um Deus que traz harmonia, traz paz e que vem montado no jumento. Essa expressão forte que ali chama bastante atenção, porque isso, aos nossos ouvidos não soa tão bem, mas aos ouvidos de uma cultura hebraica antiga, soava muito claramente, para dizer que aquele que vem salvar pela mansidão e vem salvar pela humildade. Parece uma coisa difícil de entender aos nossos olhos, porque nós nascemos numa cultura, ou não aprendemos, ou somos educados, a acreditar que quem salva vem com arma. Quem salva vem com quem salva vem com uma força. Então fala cavalos e cavaleiros. Nos faz remontar o texto do Êxodo. Se a gente olhar bem, o que Deus faz? Deus chama um homem e convoca um povo para caminhar e diz: eu vou à frente e vocês me seguem. Então começa aquela grande jornada do deserto, saindo do Egito à terra prometida. Quem vem atrás desse povo? Com toda a sua ira, o faraó com os seus cavalos, carros e cavaleiros. Olha que ação interessante. Não é para dizer assim, parece que a força de um exército é maior do que a ação de Deus, e pelo contrário, Deus dissipa toda a força daquele exército egípcio. Deus também liberta a nossa existência de todas as amarras, de tudo aquilo que nos impede de viver o ideal, o amor verdadeiro. Então o amor é quase para dizer assim, é uma resposta dessa mansidão e desta humildade que vem de Deus. E é um caminho que ele fala que quem vive nesta realidade tem a vida. Aí pegamos o texto do Evangelho que nos é apresentado. É interessante o texto do Evangelho porque Jesus já começa a mostrar esse diálogo com o Pai, que para conhecer o Pai é necessário viver e conhecer o Filho. Depois ele fala que o Senhor revela todo esse mistério aos pequenos, às crianças,
e esconde dos entendidos, dos sábios entendidos. Por que essa expressão? Mais uma vez, nós temos que voltar para um contexto e uma mentalidade hebraica antiga, porque ali dizia que quem era, quem tinha essa realidade de ser um mestre da lei, de ser um escriba, de ser um doutor, um fariseu, eram pessoas cultas, eram pessoas grandes, um sacerdote, eram pessoas inteligentes, vamos dizer assim, que colocavam sobre as pessoas pesos, cangas, ações, fardos pesados, porque aquilo que talvez eles não cumpriam, mas exigiam das pessoas, e até mesmo a dinâmica da lei do povo do antigo Israel. Era um peso colocado sobre o povo. Então eles não viviam a lei pela lei, mas eles viviam o peso da lei, porque era imposta. Então deixava de ser algo que tem autoridade e se tornava autoritarismo, que é algo completamente diverso da vivência da autoridade. Então eles sofriam para esta ação. E aqui o Senhor vem e fala: olha, eu vou revelar ao pequeno. Por que revelar ao pequeno? Porque a criança, ela tem algo que nós perdemos pela nossa maturidade: a humildade, a simplicidade, a mansidão. Veja que interessante, hoje falava de manhã na missa. Um exemplo, talvez não seja o melhor exemplo, mas um exemplo que dá para entender o sentimento que uma criança tem. Se a gente celebra alguém que vai para o céu, da nossa família, como é que nós explicamos esse ir para o céu para uma criança? O que é mais comum dizer? Dizer que morreu, terminou a vida, foi uma morte, uma cisão? Não. Nós não podemos fazer isso com a criança. Geralmente a gente fala para a criança assim: olha, quando você olhar para o céu, você vai ver uma estrela que brilha. É aquela pessoa que você ama, que nós amamos, que se tornou uma estrelinha, não é assim? A gente começa a dizer de uma forma quase que poética, carinhosa, e a criança, o que ela faz? Ela não olha para você e fala: para com essa infantilidade, porque eu sou uma criança inteligente e sei que não vai virar estrelinha nenhuma. Pelo contrário, ela vai procurar no céu a estrela que mais brilha e vai poder dizer: ó, está lá, eu já estou vendo. Olha que ingenuidade aos nossos olhos, mas que pureza e grandeza de amor que traz uma criança que não reza um sentimento de perda, mas de encontro. E nosso Deus celebra essa realidade do encontro. Por isso que ele vai falar: todo mistério é revelado para aquele que tem um coração puro, um coração aberto, não um coração ingênuo, mas um coração aberto, para compreender que é mistério. E o mistério não se revela, mas se deixa amar. Então, puro e manso de coração. E esse que é puro e manso, que é humilde, vem e fala para a gente: traz o peso da tua história para mim, e eu vou te dar descanso. Aonde nós descansamos? Descansamos no coração de Jesus. Nós descansamos no coração de nosso Deus. Aonde está o lado aberto, aonde podemos refletir e rezar bem. Essa é a dinâmica. Então vem descansar em mim. Deixa que eu carregue o peso da sua cruz. Essa é a dinâmica de Deus. Ele é maravilhoso por isso. Deus é grandioso por isso. Deus não fica olhando para a nossa realidade e diz: bem feito. Toda a realidade triste da humanidade não é Deus que quis. Embora Jó fala assim: Deus dá o bem, por que Ele não pode dar o mal? Mas a gente sabe que o mal não nasceu de Deus. O mal nasceu do homem. A desobediência do homem é que traz o mal sobre a realidade. A soberba do homem, o orgulho do homem, quando eu falo aqui homem, homem e mulher, o orgulho da criatura de querer ser criador é que dá o desgoverno de todas as ordens. E a gente perde o controle das ações. Aí nós vivemos uma sequela de tudo isso que chamamos de medo, pânico. E o pânico mata mais do que qualquer outra realidade. Porque o pânico vai fazer com que você entre numa realidade de finitude, de cataclisma, de apocalipse,
Não Apocalipse como revelação, mas Apocalipse como destruição. E aqui a gente olha o texto e ele vai dizer assim: descanse em mim. Aí a gente pensa, como é que eu vou descansar no Senhor? É mais fácil olhar para a cruz. Nós temos uma cruz grande aqui na frente. É interessante a gente pensar na cruz. Olha, você também em casa. É importante você enxergar essa cruz. Foi por amor. Descansa em Deus. Quando ele assume a cruz, a literatura diz que ele carrega o braço da cruz. A outra literatura diz que ele carrega a cruz toda até o Calvário. Mas é interessante a gente pensar no fato, o que significa a cruz? Para nós cristãos é o trono de Deus, o trono do Cristo. Para a realidade da época, sentença de morte, símbolo da tua realidade. Só que Jesus não tem pecado, então ele assume o símbolo da nossa realidade, a dor. Aí eu fico imaginando, às vezes a gente fala na vida, né, que o peso, as nossas preocupações são enormes, nos destroem, nos corroem. Veja que interessante Cristo. Ele apanha, não porque é malvado, ele apanha porque a culpa é nossa. E é interessante o fato do flagelo de Cristo, porque não é só uma chicotada pela chicotada, né? É doído, tem osso, rasga a carne, sai sangue. Muitos bandidos da época morriam na chicotada, nem eram crucificados, mas somente na chicotada caíam em desmaio e morriam, faleciam ali mesmo, de tão cruel que era esta realidade, as chicotadas. Depois cai no chão, pega o pó, a poeira, a terra, a pedra, gruda no corpo, coloca uma maca, uma canga tão pesada nos ombros. Jesus assume as dores da humanidade e o pecado da humanidade e caminha para a redenção, para o verdadeiro sacrifício de vida, para nos salvar. Aí eu pergunto, uma pessoa hoje teria a mesma força que teve nosso Senhor? Essa é a realidade. Por isso, quando ele fala, traz para mim os teus sofrimentos, ele está convidando a gente a olhar para a cruz e a contemplar esse mistério e a dizer, se foi por amor, Senhor, também as realidades que estou vivendo têm que ser por amor, tem que ser uma oferta para a cruz, para a redenção e para a vida. Caminhar, mas precisa acreditar, precisa se entregar totalmente. Hoje Jesus, nosso Senhor, faz esse convite. Dá para mim as tuas dores, entrega para mim as tuas preocupações e eu vou te dar descanso. Olha que ação maravilhosa de Deus. Deus nos quer descansados nele, restaurados nele. Esta é a ação importante. Por isso que, olhando para todo esse mistério, a gente tem que hoje pensar, Senhor, essas são as minhas dores, estes são os meus sofrimentos, estas realidades são as minhas perdas. Me ajude a carregar, me deixe descansar em Ti, e você vai receber de Deus esse descanso. Veja que interessante na vida, porque eu falo isso, porque me faz lembrar a criança, né, quando nasce. A criança quando nasce, quando sai do hospital, como é que ela sai? Sai só a criança? Sai uma bolsa enorme. Ela chega numa bolsa pequena, estourada, e sai numa bolsa grande que cabe ela e um monte de coisa dentro. É interessante isso. Graças a Deus, nós homens, quando crescemos, não temos bolsa. Mas na fase da nossa adolescência, já nos dão uma mochila. E a gente vai se habituando com ela. Agora, a menina, coitadinha, desde quando nasce, o primeiro presente é uma bolsa, né, coitadinha? Já para carregar as tranqueirinhas dela. E ela vai para lá e vai para cá, e é tão bonitinho ter bolsa. E vai crescendo e vai mudando as bolsas. Não é verdade? Né? Tem bolsa para o passeio, tem bolsa para o mercado, tem bolsa para o trabalho, tem bolsa para o estudo, tem bolsa para a academia. Né? A bolsa vem toda malhada. Está tudo lá. Né?
Tem bolsa para o lazer. Olha que interessante, a gente vai tendo bolsa para tudo, né? Todos nós temos, além dessas bolsas, uma outra bolsa que está escondida, chamada mochila do inconsciente. E nessa mochila, nós colocamos muito mais coisas do que colocamos na bolsa física. Porque nós pensamos mais do que olhamos, do que falamos e do que agimos. A nossa mente é um turbilhão que não para. E hoje, numa pandemia, ela para menos ainda. Hoje, as pessoas querem buscar mais uma meditação para tentar parar de pensar. Porque pensa mais. E aquilo pesa. Hoje o Senhor nos convida a uma ação importante. Entrega essa bolsa para mim. Entregue esse problema a mim. E eu vou te dar descanso. Será que somos capazes de ter coragem de tirar a mochila do inconsciente? Quer dizer, tirar os pesos, esses pensamentos que são pensamentos carnais, para poder viver do Espírito? O que é viver do Espírito? Deixar Deus conduzir. Aquele que vive do Espírito tem vida. A segunda leitura já explica isso. Então hoje o Senhor nos convida a ter essa coragem. Agora, tendo essa coragem, eu vou dar o novo. Eu vou constituir uma nova humanidade, que vive no silêncio, que fala de pessoa a pessoa, que não precisa das armas, como os cavalos e cavaleiros, mas sabe usar o seu coração, aonde tem a casa do amor e o princípio da humildade e da mansidão, que vem de Deus, as características de Deus. E esse amor constrói, renova e faz nova todas as coisas. Então que a gente possa olhar hoje para a nossa vida e dizer: Senhor, venha curar, venha tocar onde dói, venha tocar nessa ferida. Senhor, me entrego a Ti a minha mochila do inconsciente. Não pertence à minha realidade. São pensamentos vagos, vãos. São pesos que colocam em mim, ou que eu mesmo adquiri para a minha existência, que não me conduz para o caminho da liberdade e para a felicidade plena. Restaura-me, Senhor. Olha que ação importante. Um convite à restauração e à vida nova. Para viver verdadeiramente a lei. Não somente pela lei, mas a lei como palavra de Deus. Viver a graça de Deus e, acima de tudo, assumir a cruz. A nossa cruz cada dia com Jesus. Aquele que quer assumir a sua cruz cada dia sozinho, sofre as dores do seu tempo. Aquele que assume a sua cruz cada dia com Jesus, tem vida. Porque o Senhor nos dá a sua força para carregarmos a nossa cruz. Mesmo sabendo que nós não o ajudamos em nada, mas entregamos sobre ele todo o nosso peso. E em troca, o que ele nos dá? O seu repouso, a sua liberdade, a sua paz. Que a gente possa dizer: Senhor, hoje quero ser uma nova criatura contigo. Quero ser verdadeiramente, Senhor, essa nova humanidade. Creio nessa nova humanidade, que vive Jesus no centro da nossa existência. Como? Tendo a liberdade de se relacionar com Deus. Antoine Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, né, ele, muito sábio, muito humilde, escreveu uma frase cheia de mansidão. Aí fica mais fácil para entender. A frase dele é essa, grava: a grandeza de um homem depende das suas relações com Deus. Como é que está a sua relação com Deus? É de troca? É somente de favores? Ou é de puro amor? A grandeza de um homem depende das suas relações com Deus. É uma frase rica, cheia de humildade e plena de mansidão. Aquele que se relaciona com Deus tem alegria, tem vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.